que passou muito rápido, né? Os primeiros 6 meses do ano. Nós ultrapassamos, né? Chegamos na segunda metade do ano. E geralmente a gente faz aquela segunda análise das nossas vidas, dos nossos momentos. Se já alcançamos hoje algumas das metas propostas para o início, para este ano de 2026. Em uma análise rápida, como você se sente hoje em relação a dezembro ou janeiro? Motivado? Esperançoso? Positivo? Se sente melhor? De 1 a 10, quanto de orgulhoso você se sente de si mesmo? Nesses últimos 7 meses, né? E o quanto você cresceu individualmente? De 1 a 10 também. Que análise nós podemos fazer? O poder do agora. O agora tem um poder imenso sobre nossas vidas. O agora tem um poder muito grande na vida de todos. É o momento de decisão, de escolher melhorar e aproveitar o tempo para fazer coisas saudáveis que acrescentem valores nobres à moral e ao intelecto. De fazer coisas, escolhas, decisões que modifiquem para melhor a vida da gente. Tanto no passado, quanto para o futuro. Hoje eu estava comentando com a Kátia, lá na loja, que eu ouvi de Vital Froze que nós temos o poder de mudar o passado, fazendo novas escolhas, mudando as direções e sentido pelas experiências, pelo aprendizado que tivemos do nosso passado. E podemos melhor direcionar o nosso futuro, de planejar, de plantar, semear um futuro brilhante. Um futuro de alegria, felicidade e paz. Um futuro de colheitas promissoras. Mas que tudo é realizado hoje, no momento presente, no segundo milésimo de vida de agora. Geralmente, em nossa vida, o hábito ganha vantagem com nossa desatenção. As inclinações, às vezes, são mais fortes que a razão. Olha só o hábito, quanto que ele influencia a nossa vida. Hoje a gente faz uma pequena mudança e amanhã a gente repete essa mesma condição dessa mudança. E daqui uma semana e daqui um mês a gente começa a adotar essas mudanças na vida da gente. E a gente não se questiona se foram decisões ou mudanças positivas, se melhoraram a nossa condição de vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde. E isso vai gerando esses condicionamentos dentro da gente. E esses condicionamentos vão responder à nossa vida aqui fora. Um bom jardineiro não remove todas as ervas daninhas de uma só vez, o que esgotaria seu tempo e suas energias, mas sim trabalha numa faixa de cada vez.
O comprometimento com o aperfeiçoamento é a chave da vida. O comprometimento com a gente mesmo. E nós estamos deixando esse compromisso conosco mesmo. Porque o principal, como foi falado aqui, a chave da vida, o principal nós estamos esquecendo, que somos de nós mesmos. Reconheça o desejo, aprenda a ver seus potenciais, identifique as metas, decida o que você deseja aperfeiçoar. Trabalhe diariamente, praticando a autoobservação. Se a gente não tem comprometimento com a gente mesmo, como que a gente vai reconhecer os nossos potenciais? Reconhecer as nossas necessidades? E mais ainda, nos auto-observar. Ter um autoconhecimento, um auto-amor sobre nós mesmos. Entre em contato consigo mesmo, avalie-se, medite. Aprenda com os erros. Mude o estilo de vida quando necessário e o quanto antes. Não vamos postergar as coisas que estão dando errado e a gente não mexe. E a gente não muda, e a gente não percebe, e a gente se acostuma com o mais ou menos na vida da gente. E a gente jamais pode gostar do mais ou menos na vida da gente, seja em todos os setores. Não vemos na velocidade de nossas ações e ambições o resultado daquilo que buscamos, sem ter mesmo vivido intensamente o minuto anterior. Como é que nós vamos perceber os resultados de como estamos vivendo? É o esforço e não a pressa que torna o uso do tempo produtivo e permite nos atender a alguns anseios. Agora, o que mais a gente anda tendo é pressa. Pressa em resolver os nossos problemas, em passar os nossos dias. Aliás, a gente agora já tem um tempo que a gente começa a contar. Estamos na segunda-feira, esperando pela sexta-feira. Esperando pelas próximas férias de dezembro, pensando no próximo feriado prolongado, que, se não me engano, é 7 de setembro. É uma data festiva, então é fácil de decorar. É na segunda-feira, né? Então, não estamos nos deliciando, vivendo com vontades, com presença, essa nossa segunda-feira. Como a Soraya estava dizendo ali, ela chegou chegando. Porque o que era mesmo? Começou as aulas, já vai começar as atividades extras, tanto do grupo, né, dos adultos, como aqui também, como na natação, como no Pilates, como no... Então, vamos viver cada dia, cada momento, com certeza, com presença, com conexão, sem buscar esse olhar vago, num futuro que ainda não aconteceu, mas que ele pode ser gerado, gestado com carinho, com cuidado, com sucesso, no momento presente. Seríamos tão mais felizes se observássemos o momento adequado de todas as coisas. E esse momento adequado, ele nasce no agora.
A vida requer olhos atentos, e não olhos mais ou menos, e não ideias mais ou menos, e não pensamentos mais ou menos. Não apenas os olhos físicos, mas as janelas da alma que são capazes de identificar necessidades, mas também potenciais. Olha só. Olhos da alma, que reconhecem as nossas necessidades, mas também a nossa capacidade, o nosso potencial de alcançar coisas boas, alcançar a felicidade, alcançar o crescimento. O modo como respondemos ao ambiente em que estamos inseridos. O modo como respondemos às pessoas que estão ao nosso redor. Eu já falei aqui uma vez que a gente não enxerga, não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não sabemos ouvi-las, nós não sabemos enxergá-las com o merecimento que têm. Administrar o tempo ao máximo de resultados satisfatórios, embora considerando os fatores que independem de ti. Se a gente todas as noites fizéssemos como Santo Agostinho, de analisar, né, a nós mesmos e o nosso dia, o quanto de satisfação que eu teria das minhas atitudes, das minhas realizações e das minhas conquistas, da maneira como eu vivi o dia presente. Usar a mente juntamente com o corpo. A mente é órgão de reflexo, reage a tudo e multiplica os pensamentos. Nós não estamos, de fato, no presente. Nós vivemos no passado, chorando o passado, preso às mágoas, às dores, ao não perdão do passado. E sonhamos com um futuro, sem saber que a chave está no presente. Sem saber que a construção deste futuro está em nossas mãos, aqui, agora. Retire o lixo da sua mente. O quanto que a gente acumula de pensamentos, ideias desnecessárias. E aí também a gente costuma culpar a terceiros, principalmente os nossos irmãos desencarnados, né? Dizendo que esse tipo de pensamento não é meu. Então vamos analisar, vamos nos autoanalisar e descobrir se determinados pensamentos são meus ou não. O que eu posso mudar, o que eu posso construir, o que eu posso melhorar. Retire o lixo da sua mente, deixando para trás as mágoas, as dores, construindo o perdão no momento presente. Elaborando a compreensão dos fatos, das pessoas, das nossas próprias atitudes. Jogue fora o que não precisa. Esvazie a mente, não se deixando prender àquilo que não te deixa crescer, que não te deixa avançar na vida. Mente cheia perde tudo o que está à sua volta. Porque é tanto barulho na cabeça da gente, que a gente mesmo coloca que não conseguimos ouvir e nem ver o que está passando e o que está acontecendo ao nosso redor.
as oportunidades que a vida está nos oferecendo, as portas se abrem, as janelas se abrem e iluminam a nossa vida presente. E nós não estamos percebendo. Se a gente parar para pensar, quando a gente está com a cabeça muito cheia de pensamentos e preocupações, a gente não consegue ver o que está ao nosso redor. Porque a nossa cabeça, o nosso semblante, ele se abaixa, ele se fecha. Nossa, eu passei por você e não vi. Não acontece assim com as pessoas? E isso que muitas das vezes nós estamos na direção. E a gente não vê um aceno. E falar que a gente está prestando atenção na estrada, não está, não. Porque às vezes a gente está até no celular. Mente cheia perde tudo o que está à sua volta. Esteja 100% presente no pensamento e no sentimento. Em algum estudo anterior, a gente falou sobre essa presença naquilo que a gente faz. Quando nós colocamos o nosso sentido, o nosso sentimento, o nosso gostar, o amor, a dedicação, a sua alma, àquilo em que você se dedica, além de trazer, felicidade, satisfação, além de trazer claridade, mais expansão em nossa mente, em nosso espírito, aumentando ainda mais os nossos potenciais, a nossa sensibilidade, a nossa inteligência, o nosso tempo, ele parece se dobrar, se alargar. E parece que os nossos compromissos rendem, porque eles estão sendo vivenciados com a verdade, de corpo e alma. Não esteja no passado e nem no futuro. Quando estiver no aqui e no agora, ficará maravilhado com o que pode fazer e como fazer com sucesso. E é dessa forma, nos dedicando de corpo presente, de sentimento e alma ativos. Se sinta e esteja imanente. Olha só, nós falamos que somente Deus é imanente, mas nós também temos essa capacidade. Se sinta e esteja imanente. Viva o momento presente de maneira simples e verdadeira. De maneira pura e por inteiro, sendo você mesmo, seu verdadeiro eu. Isso aqui entra também num outro estudo das máscaras que nós estamos utilizando hoje em dia. Para sermos aceitos numa sociedade ordenada, se você não estiver naquele ritmo, se você não estiver fazendo o que a massa faz, você não é uma pessoa inclusa, você não é um esquisito da sociedade, mas você também não é a pessoa verdadeira que está dentro de si. O relógio mede segundos. Olha que interessante, o relógio mede segundos, a vida mede intensidade. E se a vida não é para ser vivida mais ou menos, ela é para ser vivida intensamente, no sentido próprio da palavra, da verdade e da alma. A pressa não é falta de tempo. Se a gente parar para pensar, essa pressa não é porque a gente está assoberbado assim, não. É falta de presença. Quando entendemos isso, cada segundo pode ser inteiro. A distração
A distração virou rotina. A profundidade virou exceção. Pensar com calma se tornou quase um ato de contramão em um mundo acostumado com a pressa. E isso é tão real na vida presente, no momento em que a gente está vivendo. A distração, tudo tira a nossa atenção. Tudo tira a nossa atenção. E a mídia está chovendo, está trazendo a cada milésimo de segundo novas distrações. De uma coisa passa para outra, um chama, o outro repete e passa adiante, distrações que a gente não consegue mais pensar no que foi a primeira situação que nós estávamos. E a profundidade virou exceção. Eu acho que é nessa parte aqui que fala e que ler um livro virou algo complicado. Deixa eu ver aqui. Porque a gente não consegue assentar, acalmar, direcionar o nosso pensamento, ter foco no livro. Eu não consigo ler o livro, porque eu não consigo ficar quieta, porque eu estou perdendo tempo. E não é bem assim. A pressa nasce da consciência, olha só, de que o tempo acaba. Mas viver só correndo apaga o presente. Consome com o nosso presente. Consome com minutos de satisfação, com pessoas, com sentimentos de verdade, com ocupações que vão nos gratificar eternamente. Com conversas que vão levar às nossas melhores memórias, que vão nos trazer ideias belíssimas de modificação e de construção. Aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. É uma frase estoica. E o tempo pesa quando falta sentido. O porquê das nossas insatisfações? Porque falta sentido no nosso momento, na nossa vida. Falta propósito, falta ideal. Então a vida fica vazia. Olha só, vivemos na sociedade do desempenho. E olha aqui uma frase bem interessante que fala que estamos cansados do momento presente. Estamos enjoados do momento presente. Com propósito, até a rotina vira intensidade. O relógio parece cruel porque queremos render sempre mais. Mas quando a gente analisa que estamos fazendo a maioria das coisas da vida da gente mais ou menos, será que isso é render? Será que nós estamos sendo inteiros para aquelas pessoas que nós amamos? Para aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade? Para o nosso maior amor da vida da gente, será que nós estamos sendo inteiros? O tempo escapa quando gastamos energia no que não importa. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Porque nós não valorizamos nada daquilo que oferecemos. Então, nada vai ser suficiente para a gente. Se a gente não oferece o suficiente, como é que nós vamos reconhecer o suficiente?
em nós. Quem corre atrás de tudo nunca tem tempo. Menos desejo é mais presença. A disciplina do desejo nos ensina a não ficar preso no acontecido, a fluir com o rio de mudanças que é o universo. Vivemos apenas uma pequena parte de nossas vidas. Essa frase, se não me engano, foi de Alexandre o Grande. Vivemos apenas uma pequena parte de nossas vidas. Mas esse vivemos aqui é com a verdade, com o compromisso, com a intensidade. Num dia de 24 horas, qual foi o momento intenso e verdadeiro que nós vivemos? Que nós realizamos algo. Toda extensão é tempo e não vida. Às vezes nós temos o tempo sobrando na vida da gente, mas não é tempo, não é vida, aliás. É só o tempo ocioso. Nós falamos, oba, temos uma horinha de recreio, de estarmos ociosos. E como vamos aproveitar? E como viveremos esse tempo que temos? Tempo é quantidade bruta de horas que recebemos, enquanto vida é o uso consciente e virtuoso desse recurso. Tempo de vida e vida são coisas diferentes. O tempo como esse recurso bruto. Olha só a análise aqui que foi feita. Esse tempo como recurso bruto, ele é neutro. Porque o tempo corre igual para todos, para todo mundo, independentemente de como é usado. Esse tempo como recurso bruto, ele é limitado. Ele é um recurso finito. E o único bem que nunca podemos recuperar. Nosso tempo precioso. Maior tesouro que temos. E hoje eu li que a maior declaração de amor é o tempo que dedicamos à pessoa. Através da conversa, da dedicação, do acolhimento. Daquele tempo gasto com alegria, felicidade. E este tempo, como recurso bruto, ele é desperdiçado. A maioria das pessoas gasta o tempo com trivialidades, luxos e ansiedades pelo futuro. Uma ansiedade que sem futuro. Sem condição de existir, sem moeda próspera para o futuro. E este tempo, como recurso bruto, ele se torna mera existência. Quem apenas deixa os dias passarem, não está vivendo, não está ocupando espaço no tempo. E aí? Nós estamos existindo ou nós estamos vivendo de fato? E a vida? A prática consciente. Olha só, a vida como a prática consciente. Consciente de nós mesmos. Consciente do nosso potencial, consciente, né, do que podemos realizar, do que podemos cocriar, do que podemos mudar, expandir, prosperar. Ela é qualitativa. A vida não se mede pelos anos vividos,
mas pela profundidade e propósito de cada momento. Profundidade e propósito. Nós sabemos o nosso propósito aqui na Terra? Não é evolutivo? Não é a nossa emancipação espiritual? E a vida, como a prática consciente, ela pertence ao presente. Viver de verdade só é possível no agora, livre de arrependimentos passados e medos futuros. Livre daquilo que nos prende e não nos deixa seguir. Que são as nossas crenças limitantes, os conceitos extraviados, os nossos conceitos invertidos, que não nos deixa seguir, que não nos deixa ver com clareza a nossa jornada. E a vida, através, como prática consciente, é fruto da virtude. Para os estoicos, viver significa agir com sabedoria, justiça, coragem e moderação. Sabedoria, através do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Justiça, através das nossas atitudes, a caridade, a justiça de fato, agindo as ações com justiça no nosso dia a dia, a coragem de darmos um passo diferente de todos, quando a vida, muitas das vezes, demonstra a própria injustiça, a dor, o ódio, nós devemos ter a coragem de estender a mão através do amor e a caridade. E essa moderação, se não é a fé em nossos olhos e em nossos sentimentos, que nos faz agir com moderação, através da certeza que temos diante de Deus e da certeza que Deus tem de nós, para o cumprimento da nossa evolução. A vida, como prática consciente, é autoconhecimento. Viver exige foco nas coisas que podemos controlar, que está em nosso alcance, diante das nossas possibilidades, compreendendo o que não podemos mudar, mas mesmo assim, vivendo com a compreensão, o amor e a humildade sobre aquilo que estamos subjugados, vamos dizer assim, sobre nossas próprias ações passadas. E nós estamos com o cesto da semeadura no momento presente. Então vamos saber usar essas sementes, selecionar as melhores sementes para colher o progresso, o crescimento, a paz, o amor no futuro. Quem foca apenas no tempo, acumula idade. Quem foca na vida, acumula sabedoria. Então vamos parar de contar o tempo, E começar a observar a vida com sabedoria. As pessoas vivem como se fossem viver para sempre. Pelo menos aqui, gente? A gente acha que vamos criar raízes materialmente falando. Você nunca se lembra da sua fragilidade humana, nas condições físicas, que nós temos aqui. Nunca nota o quanto o seu tempo já passou. Desperdiça-o como se tivesse um estoque abundante e transbordante.
Embora todo dia que você dedica a alguém qualquer ou a qualquer coisa, seja talvez o seu último dia, o seu último momento. Como que às vezes não, na maioria, em todos os casos, quando a gente perde alguém que está perto, mesmo que seja alguém na cidade, fala, gente, eu vi essa pessoa ontem e hoje ela não está mais aqui. E é triste de saber que cruzamos com aquela pessoa e às vezes desviamos o olhar. Ou às vezes deixamos de cumprimentá-la, deixamos de acolhê-la, deixamos de direcionar uma palavra, de dizer uma palavra de entusiasmo, de alegria. Não é só a palavra que sai da gente, mas o sentimento que envolve tudo aquilo quando a gente tem uma reação, uma ação para alguém. E as coisas estão acontecendo muito rápido, né? 7 meses já foram. E as respostas, é tão engraçado que nós não estamos atentos, não estamos no foco, mas as respostas, elas estão vindo rapidamente também para a gente. Até a maneira como a gente deve agir e reagir às cobranças, elas estão sendo quase que imediatas na vida da gente. Coisas que às vezes nós responderíamos como talvez até numa próxima vida, ou então daqui a 10 anos, ou 5 anos, ou 1 ano, está acontecendo rápido. Porque essa necessidade desse despertar, ele está sendo exigido com mais rapidez. E nós ainda estamos o quê? Demorando a ter esse despertar. E isso é uma oportunidade, foi como nós falamos ali agora mesmo, eu e a Soraya. Será que é tão bom assim passar rápido o tempo? É bom. Para quem esteja atento, para quem esteja presente. Para quem observa cada detalhe que a vida está nos oferecendo. Cada oportunidade que a vida está nos oferecendo. Deve se dedicar a toda a vida para aprender a viver. E o que talvez possa surpreendê-lo mais, deve se dedicar toda a vida para se aprender a morrer. Tem um livro do Divaldo, né? Lições para a Morte, é um negócio assim, alguém lembra? E isso é uma coisa que nós não podemos negar. Que nós devemos viver bem para poder morrer bem também. Todos se apressam pela vida e sofrem, ansiando pelo futuro. Olha só, aquela frase, cansados do presente. Porque nós estamos querendo nos ver lá adiante, lá no futuro. Uma vez uma psicóloga me perguntou, primeira coisa, a hora que eu entrei na sala, como é que você se vê daqui a 20 anos? Eu tinha 46. Sorte minha que eu tenho uma visão positiva da minha vida, porque senão ela falou, ótimo, senão eu não ia te atender. Como é que vocês se veem? Vamos encurtar daqui a 5 anos. O que vocês esperam para a vida de vocês? E eu me lembro dessa pergunta dela. E tem coisas que eu volto atrás e que eu estou trabalhando agora
para quando eu chegar aos meus 66, eu estar como eu respondi a ela há alguns anos atrás. E isso tem me ajudado a movimentar, a sair do lugar, a sair do comodismo e a querer melhorar, não só a mim, mas tudo que está ao meu redor, sem me cansar do presente. Por que que nós estamos na segunda-feira e esperando pela sexta? Chegamos na quarta-feira, que o pessoal fala que é o quê? É o topo da curva? É isso? Para sexta-feira, de tarde. Porque estamos cansados do presente, de um presente sem propósito. E uma rotina com propósito, foi falado aqui o quê? Que é uma vida profunda, que é um acontecimento com profundidade. Até a vida fica intensa com uma rotina com propósito. Contudo, aquele que dispõe todo o seu tempo para seus propósitos, que estrutura todos os seus dias como se organizasse o plano de sua vida, nem deseja e nem teme o amanhã. Porque é bom viver no momento presente. Porque é bom você ter essa consciência de que está cumprindo com o seu protocolo de vida, na verdade, na coragem, no amor, na inteligência, com sabedoria. Não importa quanto tempo se conceda aos homens, se não encontram um lugar onde se estabelecer. Não parece, o tempo presente é muito breve, tanto que para alguns não parece ser tempo algum. Olha só. Pois está sempre em movimento e flui rapidamente, cessa de existir antes de chegar. Isso é o tempo. E não tolera atrasos, tal como o universo ou as hostes celestes, cujo movimento incessante jamais lhes permite parar em seu caminho. Já pensou? O sistema solar, só o nosso. Opa, peraí, eu vou dar uma brecadinha aqui para esperar os terráqueos se movimentarem e sair do comodismo. A lua ou o sol se põe, peraí que eu vou atrasar aqui um pouquinho, porque os terráqueos não despertaram ainda para a grandiosidade da eternidade, da imensidão da espiritualidade que nós vamos alcançar. E que essa trajetória da Terra, essa transição planetária da Terra, não está mais nos esperando. Opa, vamos, está empurrando a gente. Se a gente parar assim um segundinho e a gente imaginar os terremotos, os maremotos, as queimadas que estão tendo, né? E que a gente fala que isso está acontecendo lá do outro lado do mundo. E o que está acontecendo ao nosso redor? As pessoas que necessitam do nosso olhar, que necessitam do nosso acolhimento, que necessitam da nossa compreensão, do nosso amor. Essa compaixão que a gente está sentindo pelo pessoal lá do Japão, da Espanha, da França, não sei mais de onde, ela também é necessária. Despertou essa compaixão lá, mas ela está gritando mais alto no nosso dia a dia aqui, com os nossos familiares,
com as nossas crianças carentes, com os nossos idosos. Somos liderados pelo trabalho de outros a contemplar as coisas mais belas que foram trazidas da escuridão à luz. Nós não estamos... Que a gente não está sozinho, a gente já sabe. Mas nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Você já pensou se Deus nos abandonasse? Diante das nossas necessidades, das nossas mazelas, das dificuldades que temos, pobres de nós. Uma vez que Deus nos permite comungar com a verdade, por que não nos abstraímos de nosso próprio fugaz tempo de vida e nos entregamos com toda a nossa mente ao que é vasto, ao que é eterno e ao que é verdadeiro? Porque tudo isso aqui vai passar, essas nossas distrações, esses momentos vazios e sem sentido vai passar e nós vamos nos defrontar conosco mesmo no além-túmulo. Que eu fiz da minha vida? O que eu fiz do meu tempo? Os homens que levam as vidas mais curtas e infelizes são aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chega ao fim da vida, os pobres miseráveis percebem tarde demais que estavam ocupados todo o tempo durante o qual não faziam nada. É uma frase de Sêneca. Estamos ocupados com o tempo durante o qual não fazemos nada do que está proposto para a nossa evolução espiritual, para o nosso ser eterno como espíritos. Desculpe o drama. Mas esse texto ele foi feito em 2025. E engraçado que não estava muito preparado o estudo quando o Robson me pediu. Mas algumas pessoas, durante esse percurso, até falei com a Kátia hoje, falando do tempo que estão perdendo, que não estão tendo, aliás, que não estão tendo consigo mesmos e com a família. Outras no momento de sem sentido de vida. Outros, foram uns 3 ou 4 casos dessa forma. E eu me lembrei deste texto, do poder do agora. Tem uma força muito grande nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso despertar para a verdadeira vida que nos interessa. Que Jesus nos abençoe a todos.